Olá, queridos alunos, alunas, professores, professora da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal Adonai e sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Como eu tinha prometido, fazer aula extra da lição 7, que já está postada e vocês já estão assistindo. E uma aula extra falando sobre a queda do ser humano. E para você que ainda não é inscrito no canal, se você puder, eu lhe peço, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o teu like e faça o teu comentário aí no rodapé do vídeo, que será muito importante, tá bom? E se você puder, compartilhe nas redes sociais esta mensagem, porque você vai estar ajudando a muitas pessoas a chegar ao conhecimento e esclarecimento da palavra de Deus. E dois pontos muito importantes, queridos, eu quero falar sobre a queda do ser humano. O primeiro ponto é uma questão, o pecado entrou quando Eva comeu do fruto? Esta é uma pergunta. E muita gente diz que sim, quando Eva comeu, por eles ser os dois uma só carne. Eu digo que não, o pecado só entrou quando Adão comeu. Só que isto não é doutrina, tá bom? Se você crê que quando Eva comeu o pecado entrou, não vai mudar o curso da história e nem vai interferir na salvação, tá bom? É o que você acha, continue achando, respeito a tua opinião. E a minha opinião é que o pecado só entrou quando Adão comeu. Muito bem, então se eu falo, eu tenho que dar pelo menos alguma referência, ainda que não venha te convencer, que não é o meu caso, não quero te convencer, não é o caso. Simplesmente esclarecer algumas questões. Por exemplo, a Bíblia vai dizer aqui, vamos ler o texto base, eu vou ler o texto, depois vou mostrar contexto anterior e contexto posterior. O texto. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Olha só. A ordem foi dada a Adão. Aqui já está dizendo que a Eva comeu do fruto da árvore, trouxe ao seu marido Adão e ele comeu. E ambos os olhos se abriram e viram que estavam nus. A Bíblia vai falar, quando Deus formou a mulher, veja bem, no versículo 25 do capítulo 2, quando Deus criou a mulher, trouxe para Adão, e ele fala aquele poema, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada, tudo bem. Aí no final diz assim, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só, eles estavam nus e não se envergonhavam. Para eles era natural. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha, ao homem, a Adão, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, ele não está dizendo assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerão, falando com o casal, não comerás, falando para uma pessoa só, para Adão, pois no dia em que dela comeres, ele diz, não diz, no dia em que dela comerem, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ou não disse certamente morrerão, falando com mais de uma pessoa, certamente morrerás, Deus falando com Adão, até porque aqui Eva ainda não tinha sido formada. E como é que Eva sabia que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Adão falou com ela, Adão conversou com ela. Quando ela dialogou com a serpente dizendo, de todas as árvores não pode comer, é assim que está dito, ela disse, não, a gente pode comer sim, agora de uma árvore é que não pode, é do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente engana ela, serpente não, Satanás fala que ela pode comer sim e tal. Então veja bem, ela comeu, por quê? Agora eu quero chamar a sua atenção
quais as razões que fez Eva comer. O apóstolo João, no capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17, ele diz assim, João falando que as coisas do mundo, para não amar as coisas do mundo, ele diz, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, concupiscência quer dizer desejo, não é isso? Desejo, cobiça. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha o que aconteceu com Eva. Vou repetir aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo da carne. Agradável aos olhos, desejo dos olhos ou concupiscência. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. Essas três coisas tomaram conta de Eva e ela comeu. Mas como eu estou dizendo, para provar que, ou para falar, melhor dizendo, vou retirar a palavra provar, melhor dizendo, que o pecado não entrou no momento que ela comeu, porque a ordem foi dada a Adão. Já li o versículo 16 e o 17 do capítulo 2, que fala Deus falando para Adão para ele não comer. Agora eu vou para o texto e depois vou para o contexto posterior. Ela diz assim, porque veja bem, quando ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, vírgula. Se no versículo 25 do capítulo 2 fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, aqui ela come do fruto e ela não se envergonha, ela não vê Adão nu, não percebe Adão nu, não se envergonha, não se viu nua, não se envergonhou, e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então até o momento que ela come, ela não vê nada disso. O que tem de anormal? O que foi que mudou quando Eva comeu o fruto? Até agora nada. Versículo 7. Tudo bem, vou voltar indo do versículo 6. Ela comeu, não aconteceu nada, certo? Ela comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. No momento que Adão comeu, versículo 7. Então os olhos de ambos, dos dois, foram abertos e perceberam que estavam nus. Olha só, no momento que a Eva come, no versículo 6, não diz que ela percebeu que estava nua e nem percebeu que o Adão estava nu, certo? Aí ela deu para ele comer. Quando ele comeu, aí percebeu que ambos os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Tá vendo? Outra parte posterior do versículo. Chamou, porém, versículo 9, chamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele não disse, onde estão? Porque a conversa era com ele. A ordem foi dada a ele, então a indagação, o interrogatório seria com ele. Onde estás? E ele diz, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, estava nu, me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ou ele não diz, comeram da árvore que eu ordenei a vocês que não comessem? Não, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então era com ele, né, o interrogatório. Vamos lá. Disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Quer dizer, quis atribuir a culpa à mulher. Então, o interrogatório era com ele. Tu comeste da árvore? Então, categoricamente, está dizendo que só abriram os olhos e perceberam que estavam nus e se envergonharam no momento que ele comeu. A outra coisa que eu quero falar é sobre a árvore da vida. Porque aqui no versículo 9 do capítulo 2 diz assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a ordem dada, por exemplo, se Adão tivesse comido da árvore da vida, não teria acontecido nada. Antes de pecar, não teria acontecido nada. Como eles comeram da árvore que estava ordenada a não comer, que era do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus diz assim, depois já que sentencia ele diz no versículo 22 do capítulo 3, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
Olha só, já tinha pecado, agora se comesse da árvore, olha as propriedades que tem a árvore da vida. Se comesse da árvore da vida, viveria eternamente no pecado, pecador. Porque era para viver eternamente. Como pecaram, morreram. Apesar que Adão viveu 930 anos, mas morreu e não era para morrer. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecou, morreu. Aí o Senhor diz, para que ele não come e vive eternamente, então tirou ele do jardim, colocou querubins com espada flamejante, diz assim, ó, uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se eles voltassem lá e comessem, depois que já tinham pecado, eles viveriam eternamente na matéria do pecado. Por isso Deus preservou a árvore da vida. Agora, para que serve mesmo essa árvore da vida? Vamos lá para Apocalipse 22. Para que serve a árvore da vida? Versículo 2. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Está vendo? Essa árvore da vida, lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aqui no Apocalipse 22, versículo 2, fala que é para a cura das nações. Quando isso acontecerá? No período milenial. Porque se as pessoas vão viver, os crentes que subirão no arrebatamento da igreja serão reis e sacerdotes, terão o mesmo corpo de Cristo, é o corpo glorificado. Os que ficarem na terra viverão 1000 anos. Se a morte reinou ao homem e Deus ordenou que viva só até 120 anos, é o tempo de vida do homem, no período milenial viverão 1000 anos. Só que não terá morte. Satanás será preso, a morte será presa. Então, mas as pessoas adoecerão. Olha só que importância tem a árvore da vida que Deus preservou lá no Éden para que Adão não comesse e vivesse eternamente. Porque no período dos 1000 anos, as pessoas serão curadas com as folhas da árvore da vida, diz a palavra do Senhor. Para viver eternamente, não para viver 1000 anos. Né? Essas propriedades de manter, de curar as pessoas, que a palavra está dizendo, a folha da árvore da vida, para as pessoas que viverão na terra durante 1000 anos. Quem tem 20 anos viverá 1020 anos. Quem tem 50, depois do arrebatamento da igreja, viverá 1050. Quem nascer no período, no comecinho do milênio, viverá 1000 anos. E essas pessoas não morrerão, adoecerão, mas serão curadas com as folhas da árvore da vida. Tá? Que Deus te abençoe. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isto, eu vou deixar o meu zap na descrição do vídeo. Tá? E você entre em contato e nós explicaremos, teremos uma aula um pouco melhor, que o tempo não permite, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Se você quiser levar para a tua sala de aulas este assunto, leve, tá? Professor, professora, e Deus abençoe você, abençoe teus alunos, em nome de Jesus. Amém.